Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, permaneça conosco a suave e doce paz de Jesus. Mais uma vez estamos aqui juntos, unidos, para mais um estudo do culto do Evangelho de Jesus. E hoje o tema realmente é lindo, importante e necessária a sua compreensão, que é a questão do perdão e do reconciliamento com os nossos adversários. Mas, antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer um registro aqui nesta manhã para um dos frequentadores da Casa de Guará mais dedicados, interessados, não perde um culto do Evangelho. É o nosso irmão Rafael Brandão Cunha, conhecido como Rafa, irmão de Renatinho, filho da irmã Ilma, que hoje, dia 27 de julho, segunda-feira, está fazendo mais um aniversário natalício. Portanto, Rafa, receba do coração do seu pai adotivo o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto por toda a dedicação que você tem a Jesus através da Casa de Guará. Que o Mestre querido de Nazaré o abençoe sempre, iluminando o seu coração, para que você, Rafa, possa sempre traduzir os exemplos do Cristo nos exemplos que você realiza durante toda a sua vida, começando do seu lar. Que Jesus o abençoe sempre. Vamos agora então começar o nosso trabalho de hoje. Irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. O tema de hoje está no capítulo de número 10. Os itens recomendados pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles são os itens 5 e 6 do Evangelho, reconciliação com os adversários. O tema do capítulo é tão lindo, tão profundo, que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, em alguns casos, como eu já falamos anteriormente, ela divide em 2 estudos, 3 estudos, e o caso desse capítulo são 2 estudos que ela divide. Hoje nós vamos trabalhar com os itens 5 e 6, reconciliação com os adversários. E amanhã à noite, 19h30, o querido irmão Patrick, também neste mesmo capítulo de número 10, estará trabalhando os itens 9 e 10, a questão dos julgamentos. Portanto, os nossos estudos de hoje e de amanhã se completam na caridade do amor de misericórdia estabelecido por Jesus na terra. Então, nós vamos começar pelo item de número 5, reconciliação com os adversários. Está em Mateus, capítulo de número 5, versículos 25 e 26, que foi a sugestão da irmã Joana de Ângeles no início, no caput, na cabeça do capítulo, no livro dela, Jesus o Evangelho à luz da psicologia profunda. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto todos estáis a caminho, ou seja, na mesma encarnação, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Jesus se referia à prisão da carne, à reencarnação. Enquanto nós não perdoarmos, nós não nos libertaremos desta prisão criada pelas nossas próprias atitudes de irreflexão e de rebeldia. Portanto, o tema de hoje é reconciliação com os adversários. Mas nós achamos também tão lindo o item de número 1 deste capítulo. Não vai ser abordado por Patrick, porque Patrick vai abordar o item 9 e o item 10. Mas o item 1 tem relacionamento, é um dos versículos do Sermão da Montanha, quando Jesus diz, em Mateus capítulo 5, versículo número 7, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia.
Aí vocês perguntarão, mas Ari, o que é que tem a ver essa misericórdia com a reconciliação? Eu vou ler novamente para nós entendermos melhor. Eu e vocês que estão me acompanhando. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Quando nós passamos a página do Evangelho, nós vamos então no item 4 observar o que o nosso irmão Allan Kardec fala sobre a misericórdia. E vocês vão observar a relação que tem com o perdão. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então, quem não for misericordioso jamais poderá ser brando e pacífico. Olha a questão do que Carmélia abordou na última quinta-feira, a questão da paciência. Misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela, a misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Viram a ligação que eu falei? A misericórdia, ligação direta com o perdão. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Por isso nós vamos inicialmente rogar o concurso da irmã Amélia Rodrigues, para que vocês observem, começando daquela parte final, quando Jesus estava no Calvário, preso na cruz, e ele olhava para o povo. Onde estavam aqueles que ele havia curado? Onde estavam os ex-cegos, os ex-aleijados, os ex-escrofulosos, os ex-leprosos? Onde estavam os seus discípulos fiéis, aqueles que se identificavam como apóstolos? Só tinha João. Um negou 3 vezes, que vocês sabem que foi Pedro. O outro traiu, Judas, e os outros sumiram. Por isso que a professora Amélia Rodrigues, ela escreve no livro Quando Voltar a Primavera, num capítulo maravilhoso, com o número 18, o Calvário e a Obsessão. Jesus olhou além e mais profundamente os presentes, os que se refugiaram longe deles, os que armaram as cenas, os que se locupletam em gozos mentirosos sobre a fugidiça vitória. Seu olhar penetrou os promotores reais do testemunho, aqueles que promoveram os testemunhos, aqueles que transitavam livres das roupagens físicas, os obsessores. No ápice da dor arquejante, bradou Jesus: perdoa-lhes, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Quando voltar a primavera, capítulo 18. Aí vocês perguntam, mas eles não sabiam que estavam assassinando uma pessoa? Claro que eles tinham consciência disso, e ali era uma pena de morte aplicada naqueles casos para Jesus, mas só que eles não sabiam é que ali era o Filho de Deus vivo, que veio até nós trazer a demonstração, o exercício, a exemplificação, as lições de amor, de misericórdia. É a mesma coisa, como Allan Kardec, questionando os espíritos, disseram que Deus cria os espíritos simples e ignorantes. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles esclarece um dos seus livros, simples na sua constituição, como centelha divina, ignorante do seu fanal maior, do seu futuro estelar, na direção das estrelas. Então nós vamos observar agora a sequência desse parágrafo. Jesus não perdoava apenas os crucificadores, mas também os desertores. Os desertores foram muitos, milhares. Perdoava os negadores, como Pedro e muitos de nós que nos portamos atualmente como negadores de Jesus. Os receosos e pusilânimes, os ingratos e maledicentes, os insensatos e rebeldes. Na imensa gama
dos acolhidos pelo seu perdão, alcançava os promotores desencarnados dos 1000 males que engendraram nos homens a prova das suas mazelas e o agravamento das suas penas. Porque a obsessão é um tipo de prova. E o obsessor não faz inventar na cabeça do obsidiado aquilo que ele realiza. Não, aumenta aquilo que ele tem dentro de si. Mas Jesus pediu a Deus perdão para todos. Agora nós vamos verificar mais uma passagem da veneranda professora Amélia Rodrigues. Pelos caminhos de Jesus, no capítulo de número 13. Outra mensagem maravilhosa. Perdoar do fundo do coração é a ordem nova, a fim de ser perdoado. O calceta, quer dizer, o criminoso, aquele que transgride as leis de Deus, o calceta impiedoso e venal, que não perdoa, não mais dispõe da liberdade, reencarnando-se encarcerado na dor, até que pague toda a dívida pelos caminhos de Jesus. Por isso que Jesus, enquanto não perdoardes, não sairão da prisão, da reencarnação. Porque há a fixação, a imantação dos dois. Um que perdoa, o outro que fez o ato delituoso e que precisa do perdão, e aquele que recebeu o ato e tem o seu coração inundado de ódio, de revolta, de desejos de vingança, como acontece sempre, na maioria das vezes, como diz o nosso irmão Allan Kardec, nas questões da obsessão. Vamos agora procurar a veneranda benfeitora Joana de Ângeles no seu livro Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Quando nós, há mais de 30 anos, começamos a ler esse capítulo, tocou-me a forma aparentemente ríspida, severa, como ela inicia o primeiro parágrafo. Mas eu vou explicar para vocês por que isso aconteceu. Olha na visão dela, todo ministério de Jesus é caracterizado pela austeridade e energia de postulados, demonstrando que ao se tomar da charrua, não se deve olhar para trás. Se nós seguirmos Jesus, o nosso objetivo é observar os exemplos que ele nos legou, as suas lições, a reforma interior, a busca do reino dos céus. Uma das mensagens que mais me tocaram o coração foi a parábola daquele mercador de pérolas que, encontrando uma pérola valiosa, muito maior do que todas as que ele tinha, ele então vende tudo que tem e vai e busca comprar aquela pérola. É o estímulo. Se nós temos Jesus nos prometendo o reino dos céus e nos mostra que através do amor nós podemos já começar essa construção íntima dentro dos nossos corações, por que é que nós vamos olhar para trás? Por isso que a necessidade do perdão é importante para essa nossa caminhada. Mais adiante aqui, vocês vão observar, ela disse aqui 1, 2, 3 páginas salientando esse tipo de procedimento que nós devemos ter, mas ela esclarece. À luz da psicologia profunda, o perdão é a superação do sentimento perturbador do desforço, quer dizer, a vontade das figuras de vingança e de ódio, através da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais. Então, a necessidade do perdão, à luz da psicologia, o perdão é a superação desse sentimento, desse desforço que nós queremos nos vingar, não queremos oferecer o nosso amor, não queremos esquecer a ofensa. Por isso que ela vai mais adiante, nós vamos compreender por que a necessidade do perdão. Quando alguém se detém na mágoa ou na queixa, ressumando amargura ou desconforto moral por ocorrências desagradáveis que dizem respeito à sua forma de comportar-se espiritualmente, em fidelidade aos princípios abraçados de Jesus,
encontra-se distante da própria mensagem que lhe deveria impregnar de tal forma que não haveria campo para a instalação desses conflitos morbosos, doentios, por significarem reações de pessoas e grupos psicologicamente na infância dos seus interesses, ainda vinculados aos jogos da ilusão. Ou seja, nós estamos, quando não queremos quando não queremos perdoar, quando não queremos esquecer a ofensa, trazemos o ódio dentro de nós. Isso aí dificultando, prejudicando, agredindo o nosso sistema imunológico e desagregando a criação, a multiplicação das células que nós temos no nosso organismo e muitas outras coisas mais. Mas ela continua aqui. Nesse aspecto do perdão, projetam-se os resultados dos ressentimentos para outras existências fora da matéria ou em futuras reencarnações. Aí que vem a gravidade do que Jesus falou, projetando isso para futuras reencarnações. Quando os litigantes continuam ligados uns aos outros, sem que se facultem a oportunidade de libertação, enfermando-se, adoecendo-se reciprocamente um e outro, ou permanecendo em pesados conflitos intérminos, quão sacrificiais e inúteis. É uma coisa que nós devemos ponderar hoje, observar na nossa existência se temos algo contra alguém, se desejamos nos libertar desse processo morboso, doentio, como Joana fala, devemos oferecer o nosso perdão. Não importa se o outro vai aceitar ou não, mas a proposta deve partir de nós. Aqui ela diz, não raro, na gênese, quer dizer, na origem de muitas psicopatologias, encontramos a presença de cobradores espirituais, obsessores, que, embora desvestidos da roupagem física, permanecem em lamentável situação de vingança, em terrível transtorno mental, gerando dilacerações psíquicas naqueles que os ofenderam e não tiveram tempo, ou não tiveram oportunidade, ou não tiveram interesse para se reconciliarem. Vejam que Joana coloca o ponto exato. Por isso que Jesus diz, devemos nos reconciliar enquanto estamos a caminho. Que partindo isso, um desencarnou, o processo vai ser muito complicado e muito doloroso. E aí ela continua, olha a observação que ela faz quanto à questão de muitos obsidiados com problemas psicológicos que frequentam as salas de psicoterapia, as salas de psicólogos, as salas de psiquiatras. Olha o que ela diz aqui. Tais fenômenos obsessivos são muito mais expressivos e complexos do que parecem na visão das doutrinas psíquicas modernas, que teimam em encontrar no cérebro, no órgão e nos mecanismos orgânicos apenas a psicogênese dessas enfermidades mentais, comportamentais, psicológicas, desprezando e desconsiderando os processos obsessivos. Por isso que não poderão nunca encontrar a cura se realmente forem iniciadas essas vinculações por obsessões reencarnatórias. Felizmente, a moderna psicologia profunda, mediante a visão transpessoal, eliminando toda a sombra do indivíduo e da coletividade, identifica as causas reais desses distúrbios, que decorrem de processos mentais enfermiços que a morte não eliminou, os processos de obsessão. Olha, Joana está maravilhosa. Eu sugiro que vocês aproveitem após a nossa palestra, passem esse período de reclusão, lendo, analisando, meditando sobre cada parágrafo que a veneranda benfeitora coloca nesse sentido aqui. E vamos observar mais. A morte do corpo não libera o espírito das paixões nobres ou inferiores,
que lhe tipificam a conduta natural, quer dizer, que vão tipificar, é o tipo da conduta natural que cada um processa. Antes, amplia-lhe o campo de vivência, porque desvestido dos limites impostos pelo corpo, concede mais espaço para que as ações que são compatíveis com o seu nível evolutivo. Por isso que hoje é uma pandemia a obsessão. E a veneranda benfeitora já fala isso há muito tempo, e Allan Kardec também ressaltou isso no Livro dos Médiuns. Vejamos agora aqui, o ódio, ela vai concluindo, são tantos parágrafos que eu selecionei esses para focar vocês dentro do assunto que Jesus invoca na questão da reconciliação enquanto nós estamos a caminho. O ódio aprisiona aquele que o mantém em relação a quem lhe padece a injunção penosa. Sendo recíproco o ódio, torna-se cadeia cruel para ambos. Caso, no entanto, algum dos envolvidos na situação perturbadora consiga superar os sentimentos doentios perdoando, caso um faça isso, evidentemente, esse que perdoa, esse que demonstra amor, sairá dessa cela escura, planando em outro espaço de claridade e vida. Viram que necessidade nós temos de perdoar? A questão do perdão é uma questão de saúde. E isso dá-se mediante o resgate pelo amor ao seu próximo, àquele mesmo a quem feriu, impensadamente ou não, procurando reabilitar-se. Deus sempre faculta o livre-arbítrio do ser a melhor maneira de reparar os erros, impondo-lhe, quando a falência dos propósitos e atos faz-se a miúde, recursos mais vigorosos que são, ao mesmo tempo, terapêuticos para o espírito rebelde. Por isso que, às vezes, a obsessão tem o consentimento da espiritualidade superior, porque, na realidade, a obsessão é uma prova, e prova é aplicada sempre ao espírito rebelde, preguiçoso, que precisa voltar ao caminho da luta e da redenção espiritual. Por isso que nós estamos procurando esclarecer e mostrar a vocês a necessidade, essa necessidade que eu já internalizei, de nós perdoarmos imediatamente, não levarmos rancor, nem deixar acumular nada no íntimo de nossas almas. E ela aqui, ela conclui dizendo, merece ter-se em mente sempre que toda situação embaraçosa, infeliz, defrontada, deve ser regularizada antes da ocorrência da morte física, a fim de que não sejam transferidos de plano os fenômenos de reparação e da paz. Jesus exemplificou sempre e incessantemente tal necessidade, perdoando mesmo aos mais impenitentes, que o sitiavam, deixando com as suas consciências o resultado da insídia que os algemaria na prisão terrestre até que se depurassem das atitudes adotadas. Vejam como é importante nós fixarmos esse trabalho do esquecimento da ofensa e do perdão tão necessário para a questão de nossas vidas. Dentro de alguns dias, nós estaremos, no próximo mês de agosto, fazendo uma palestra para uma outra instituição fora de Itabuna, sobre a questão do perdão, sobre a questão de outras coisas, e nós vamos estender mais e trabalhar neste livro aqui, ó, As 12 Etapas do Perdão, de Paul Ferrini, mostrando como deve ser esse processo. E desse trabalho, ele está em sintonia com Joana de Ângeles, quando ele diz, se a pessoa não se perdoa das coisas que faz, não tem condição de perdoar ninguém. O primeiro a ser perdoado é a própria pessoa. Você deve olhar-se, procurar focar o seu coração, se cometeu algum erro, algum delito, e dizer, olha, eu me perdoo
por aquilo que eu fiz, que entendo ser uma coisa que transgride a lei de Deus, e peço forças a Jesus para que eu tenha resistência física, psicológica, emocional, para que eu não repita esse erro. Então o processo do auto-perdão é significativo para não ficarmos com consciência, como ele diz aqui, de culpa, buscando recursos, e a consciência de culpa está nos punindo. Não, o espírita há de obter a consciência de responsabilidade, que identifica a causa. Ponto, eu errei, eu me perdoo e procuro corrigir esse erro, fazendo todo o bem possível àquele que eu prejudiquei. É nesse sentido que nós vamos ver a importância do conselho de Jesus, quando ele fala na questão da reconciliação, enquanto nós estamos a caminho, para evitar justamente esses processos de obsessão. Aqui nesse livro, As 12 Etapas do Perdão, o autor Paul Ruffini fala da questão das provações. E um desses tipos, como nós já falamos há pouco, é a obsessão. É um dos gêneros, é um dos tipos de provação. E aqui ele ressalta, embora não seja espírita, as provações não são nada além de lições que você ainda não aprendeu e que se repetem para que você possa acertar onde antes errou. E então se libertar de toda dor que a escolha errada provocou em você. É nesse sentido que nós vamos observar como a essência do perdão é importante para as nossas vidas. Eu diria até que é uma questão de terapia, é uma questão de saúde, nós usarmos o nosso amor para perdoar todos aqueles que nos ofenderam e dizer também, Jesus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eles não conhecem a lei de amor. Muitas vezes eles tiveram uma infância dorida, tiveram abusos sexuais, tiveram pais ou mães castradores. É uma pessoa muito azeda, muito má, não aprendeu, não lhe ensinaram a amar, não houve oportunidade de atender o amor. E não quer, e às vezes não pode, ou não tem tempo de procurar no Evangelho as lições amorosas de Jesus, tanto os seus exemplos, como a sua forma de cuidar, de ensinar através das parábolas, para que a pessoa possa aprender a seguir o caminho do bem. Por isso que nós vamos concluir a nossa reflexão de hoje, desta manhã, lembrando uma história muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos. Era uma família negra, afrodescendente, e o rapaz, muito rebelde, não queria estudar, só queria fazer as coisas indevidas, às vezes começou a subtrair coisa da escola, os professores chamavam, e os pais ficaram realmente angustiados com aquela situação. Eram muito dedicados, filiados à Igreja Batista nos Estados Unidos, então muito fervorosos, estudando sempre o Evangelho, cuidando. Ele tinha outros irmãos também que seguiram o caminho do bem de Jesus, mas ele sempre foi rebelde. E jovem aliou-se a outros jovens. E o destino, dentro da criminalidade, terminou caminhando para o caminho de assaltos, furtos, roubos, e aí a coisa não parava mais. Até que um dia a polícia o identificou, a vítima também o identificou pelas câmeras que estavam numa determinada região, e aí ele foi preso. Foi preso porque estava assaltando a mão armada. Por felicidade, ele não matou ninguém, mas lá no estado dos Estados Unidos a coisa era muito séria. Cada estado tem a sua ação penal, o seu código penal específico, e lá era muito rigoroso. E ele então não tinha condições, foi condenado a 15 anos de cadeia, de prisão. E lá ele ficou aflito. Nos primeiros anos, ele começou a rebeldia, lembrou-se do pai, lembrou-se dos conselhos da mãe, nada, e começou a escrever para casa. As cartas voltaram porque os pais tinham se mudado, envergonhado dele na cidade, foram morar em outra cidade mais longe do que aquela, que o acesso era tão pouco difícil que a estrada praticamente era de trem
até lá. E eles compraram um terrenozinho, fizeram uma casa logo na entrada da cidade, uma chácara linda, bonita, e o trem passava bem pela porta, mas ele não conseguia localizar. Até que com o defensor público, ele pediu essa ajuda, e o defensor na época não tinha internet, não tinha nada, mas procurou saber informações ali e tal, de ajuda, sociedades prestativas, e identificaram a casa dos pais e o endereço. E esse rapaz começou, arrependido, a escrever para os pais. Não obtinha nenhuma resposta. Ele foi tomando aquela lição, sentindo o abandono. Ele entendeu como desprezo dos pais, que ficaram envergonhados pela posição dele, que era um criminoso. E o pai, uma pessoa ligada à igreja, e ele imaginava, não, meu pai, minha mãe, meus irmãos não querem nada comigo. E ele ficou com uma dor no coração muito grande. Mas o processo de querer mudar o estado onde estava localizada a penitenciária, começou a oferecer o curso fundamental. Ele aprendeu o curso fundamental, mais adiante o curso médio, e ele foi. E quando já estava próximo para a liberdade dele, mesmo com bom comportamento, mas o estado era rigoroso, só com 15 anos ele ia alcançar a liberdade, ele saiu com diploma de 2º grau, disposto a encarar uma faculdade de Direito para trabalhar e aí a sua vida ser diferente daquilo que ele foi, mas para poder defender a justiça, o direito, enfim. Ele ficou e saiu da prisão e disse para o advogado: eu gostaria muito de ir para a casa de meus pais, mas foram 15 anos que eles me abandonaram, não quiseram nem atender meus pedidos, as minhas cartas, as minhas súplicas, e eu agora não tenho coragem para ir, não sei para onde ir. E o advogado, já idoso, disse: não, meu filho, vá, a sua situação é diferente. Eles, porque não sabem ainda que você já mudou, você está estudioso, você vai encontrar um emprego, o próprio advogado ofereceu um emprego para ele no escritório de advocacia para que tivesse condições de ganhar os recursos e poder pagar a faculdade. Mas eu quero ver meus pais. E aí ele escreveu para os pais uma carta singela, desabafando, pedindo perdão e dizendo assim: eu irei no dia tal, disse o dia e o dia da semana, e eu só peço uma coisa a vocês, que quando o trem estiver perto da chácara de vocês, na árvore que vocês estiverem lá, se vocês me aceitarem, coloque um lenço branco para que eu possa ver e ser o sinal de que o perdão me foi dado. Se não tiver, eu passo direto com o trem e vou embora. E aí ele entrou no trem, mais nervoso, eram mais ou menos 3 horas de viagem de trem, e ele foi, Maria Fumaça, o trem devagar, isso e aquilo, meio agoniado, as mãos suadas, ele não queria comer nada, e uma senhora que estava do lado dele, que ia para a mesma cidade, conversando com ele, e aí ele contou toda a história. E ela disse: não, meu filho, tenha paciência, se eles são cristãos, é o momento exato de eles demonstrarem o perdão para você. Vá com calma, fique sereno. E aí o trem ia correndo, passando. Quando foi uma hora, ela que conhecia a estrada disse: meu filho, após aquela curva, você já vai ver o sítio lá dos seus pais. Aí ele fechou os olhos e disse: olha, eu só quero que a senhora me diga o seguinte: se tem alguma bandeira branca, alguma toalha branca, alguma coisa, porque se não tiver, eu passo, já não quero nem olhar para a casa deles. E aí, quando fez a curva, a mulher abriu os olhos e disse: meu filho, eu não estou acreditando. Ele disse: o que é de olhos fechados? Olhe para lá. Quando ele viu, parecia um pé de abacate enorme, todo cheio de lenços brancos, caracterizando o perdão total que aquela família deu para aquele rapaz. Ex-criminoso, regenerado e disposto a mudar de vida. Esse é o exemplo de quem recebe o perdão. Se sente gratificado e realmente liberto daquela ação que cometeu. Ele tinha consciência que os pais tinham razão, mas ele não tinha a concepção de que os pais
e a família em si tivesse tanto amor aprendido no Evangelho, numa igreja evangélica, que pudesse realmente conceder a ele essa outra oportunidade de recebê-los todos a família, de braços abertos na varanda da casa quando ele passou. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva com muita paz, com muita luz, e que tenhamos sempre a oportunidade de ouvir os conselhos dele e procurarmos nos reconciliar, a fim de que possamos alcançar a nossa liberdade, não para deixar de reencarnar de imediato, mas que a nossa construção, as nossas reencarnações sejam sempre produtoras de luz, de amor, de misericórdia, exemplificando tudo aquilo que Jesus fez para nós. Que o Senhor os abençoe, que os envolva com muita paz. E a você, meu querido Rafael Brandão Cunha, que Jesus o cubra de bênçãos, cubra a sua família toda, sua mãe Ilma, seu irmão Renato, e que você seja sempre esse rapaz com um coração lindo, refletindo sempre esse amor nesta encarnação que você vive. Que o seu carinho, que o seu exemplo de dedicação e de amor a Jesus seja realmente contagiante, como me contagiou, em favor de todos aqueles que frequentam a Casa de Guará. Deus os abençoe a todos, meus queridos irmãos.